Sim. Vamos? Aqui vai ficar. Aqui assim é o certo. Pronto. Então tá bom. Bom, tivemos problemas técnicos e vamos gravar para depois postar para todos poderem assistir. E bom, se há algum tipo de impedimento é porque a bênção é grande. Então, oramos ao Senhor para que a bênção dele esteja sobre nós, sobre nossas vidas, e que ele receba o nosso culto com um incenso agradável, e que a gente esteja buscando a presença dele em espírito e em verdade. Vamos então ouvir a palavra do Salmo. Nós vamos ler o Salmo de número 81 e eu oro ao Senhor para que, de um modo maravilhoso, de um modo sobrenatural, Ele esteja alcançando a sua vida, onde você está nesse momento. Que a bênção de Deus, a benignidade dEle, a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Que todo o nosso pecado, nossas falhas e fraquezas sejam perdoadas por aquele que se ofereceu por nós, derramando perdão sobre a nossa vida, e que seja muito grande o mover do Senhor, com sinais, maravilhas, prodígios. Como o pastor disse, se foi algum impedimento, que o Senhor derrame bênção redobrada sobre a vida de cada um. Amém? No Salmo de número 81 está escrito: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e eu te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te esconderei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga ele os seus próprios desconselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e eu os daria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que só não da rocha. Senhor, nós colocamos na Tua presença, Santo Deus, a nossa vida. E cometemos pecados e erros e fraquezas e falhas diante do Senhor. Então, derrama o Teu perdão, porque nos colocamos diante do Senhor para conserto agora.
E no teu nome, Jesus, segundo tudo que lemos, que a tua mão seja forte em nosso favor, trazendo livramento, libertação, o derramar da tua cura, o teu perdão, a tua graça que nos sustenta. E mais ainda eu te peço, Senhor, que debaixo da tua palavra e buscando obedecer a tua vontade, nós nos colocamos. Que a tua mão venha sobre nós derramando do teu favor. Que a gente veja o teu livramento, que a gente veja nas nossas vidas, no meio da nossa família, no meio da nossa casa, no nosso trabalho, a gente veja o mover da tua mão forte. Sustenta-nos, Senhor, nessa caminhada e derrama sobre nós sinais, maravilhas, prodígios e milagres. E que a gente se alegre, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que vivifica a sua própria palavra em nosso favor. E é o que nós viveremos, Santo Deus, buscando te obedecer. Nós vamos viver toda a sua palavra, Senhor, porque é certo que a tua boa mão se move em nosso favor. Porque na aflição clamamos a ti. Na hora do erro, da angústia, nós suplicamos o teu perdão. Então derrama sobre nós, Senhor, bênção sem medida. E que seja muito grande o mover da tua misericórdia, do teu favor, e que a gente tenha muitos testemunhos do bem que o Senhor vai fazer na vida, na casa e na família de cada uma dessas pessoas que receber essa palavra, que ouvir essa ministração, que ouvir a tua palavra trazida pelo teu servo no dia de hoje. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor agora, Senhor. Amém. Número 9.
consagramos todo nosso ser a ti. Toma nas tuas mãos a porção para entregar diante do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos Graças a ti, Jesus. Senhor, eu recebo das mãos dos teus servos e deposito na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento da ministração da tua verdade, da tua palavra, que venha sobre a vida do teu servo, debaixo da unção do teu Santo Espírito, Senhor. E te pedimos que o poder maravilhoso da tua palavra vivifique, gere vida, libertação, salvação, cura e grandes transformações na vida de cada um que receber essa palavra, Senhor, que passe pelos ouvidos, limpando, vivificando e seja grande para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. A partir do versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas,
porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Pode parecer um pouco estranho que uma determinada história, né, um certo contexto, ele seja interrompido e depois continue. E aqui a gente até consegue compreender que a narrativa de Marcos, ela está considerando como as coisas aconteceram no tempo, né? Então, primeiro, eles saíram de Betânia, Jesus teve fome, viu a figueira cheia de folhas e não conseguiu encontrar fruto, e amaldiçoou a figueira. E aí a gente fica pensando, caramba, o que houve, né? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? E o que essa história tem a ver com o tempo? Né? Porque são coisas tão distintas que aparentam não ter conexão umas com as outras. Bom, segundo consta, quando chega a época de frutos na figueira, a árvore está só com galhos e os frutos começam a aparecer. E depois que os frutos aparecem, vêm as folhas. Os frutos amadurecem e ficam prontos para serem colhidos. Quando Jesus olhou aquela figueira cheia de folhas, ele pensou: está fora do tempo, mas ela se antecipou e, como está com folhas, deve ter fruto. E quando ele chegou perto, não tinha fruto nenhum. Então aquela figueira tinha uma aparência de que era uma árvore que estava carregada de frutos. Ela se travestiu como se fosse uma árvore cheia de frutos, mas era só aparência. Na verdade, ela não tinha nada daquilo.
E aí Jesus, lembrando-se de tudo aquilo que ele estava vendo e testemunhando com o povo que se dizia povo de Deus, ele viu ali uma figura de alguém que tinha aparência daquilo que não era, e por isso ele amaldiçoou. Logo em seguida, o que acontece? Ele chega no templo, o lugar que deveria ser o lugar de adoração, casa de oração para todas as nações, conforme ele mesmo lembrou as palavras do profeta, e aquilo virou comércio. E aquilo virou comércio, e um comércio injusto, né? Porque ele chama de covil de salteadores. E por que os principais sacerdotes e escribas procuravam um modo de tirar a vida de Jesus? Porque eles tinham interesse naquilo que estava acontecendo no templo. Eles, de uma certa forma, patrocinavam, né, que aquelas pessoas fossem fazer mercado na casa de Deus. E Jesus se revoltou com aquilo, expulsou todo mundo, derrubou as mesas, enfim. E aí, no dia seguinte, Pedro percebeu que a figueira estava seca. E percebendo isso, ele comenta com Jesus. E o que Jesus fala? Tende fé em Deus. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele cria que Deus faria conforme o desejo do seu coração. E ele amaldiçoou, não porque ele não gostasse de figos ou não gostasse da árvore, mas ele amaldiçoou porque a árvore mostrou aquilo que ela não era. Ela se fez passar por algo que ela não era. Assim como o povo estava se fazendo passar por algo que não era. Porque os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles tinham um comportamento extremamente religioso. Mas, na verdade, Deus não estava no seu coração. Eles não estavam preocupados com arrependimento, eles não estavam preocupados com adoração sincera, mas eles estavam preocupados em se mostrar. Em mostrar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu não sei o que lá. Só aparência. Só coisa exterior. No interior, não havia nada. E aí Jesus fala a respeito de fé. E ele diz: em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus está afirmando aqui que algo que é humanamente impossível de acontecer, se for objeto de fé, fé sincera, fé verdadeira, Deus pode fazer acontecer. E por isso ele afirma: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Repara bem o tempo do verbo aqui. Ele não está dizendo, acredita que você vai receber ali na frente. Não. Crê que você já recebeu. E será assim convosco. Ou seja, isso acontecerá. E aí ele fala a respeito de perdão, né? Para que não haja
nenhum tipo de mágoa no nosso coração, nenhum ressentimento, e que a gente esteja de bem com todos, sem guardar qualquer tipo de sentimento ruim contra quem quer que seja. Porque Deus nos perdoou. Deus não olhou para nos acusar, Deus não olhou para apontar o dedo contra a nossa vida. Deus simplesmente ouviu o nosso pedido de perdão e aceitou. Então é importante pedirmos perdão para quem tivermos ofendido, e é importante perdoarmos também aqueles que nos ofenderam. Mas o que fica de mais forte aqui é, em primeiro lugar, a sinceridade com relação às coisas de Deus. Que a verdade do nosso coração seja algo puro e sincero. Que sejamos adoradores que adoram em espírito e em verdade. E em segundo lugar, que a nossa fé seja uma fé firme e verdadeira, a ponto de acreditarmos que Deus pode fazer o impossível quando oramos. Acreditarmos firmemente que Ele é conosco, que Ele ouve as nossas orações, que Ele responde às nossas orações e que não haja qualquer tipo de dúvida quando pedirmos algo a Deus. Quando nós estamos com o Senhor, os nossos pedidos não são pedidos egoístas. Não que seja proibido pedir algo para nós mesmos. Mas, quando nós estamos ligados em Deus, a nossa maior preocupação é com o que nós vemos com os outros. E nós sabemos o que muitos precisam. O Espírito nos revela o que muitos precisam. Muitas vezes acontece de alguém com uma enfermidade precisar de oração. Muita gente ora pela cura, mas alguém em especial ora pela salvação. Porque o Espírito tocou o coração daquela pessoa, mostrando primeiro a salvação, depois a cura. Às vezes nós percebemos que a pessoa passa por uma dificuldade muito grande e precisa de um empurrão. E nós oramos para que Deus dê esse empurrão. E nós vemos que dali a pouco a pessoa está deslanchando, está indo adiante. E nós glorificamos a Deus e agradecemos porque Ele ouviu a oração da fé. Ele ouviu a oração do justo, respondeu e fez algo que parecia improvável acontecer. Muitas vezes nós oramos na esperança de que aconteça um milagre. E o milagre acontece. Porque Deus responde às nossas orações quando elas são feitas com fé, com convicção. Então é isso que o Senhor nos entrega. A fé que move montanhas, a fé que não questiona e não duvida no coração, mas que tem a certeza de que Deus age, que Deus responde às orações, e a verdade diante de Deus. Não viver de aparências, não viver de religiosidade, não viver
de eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, não. Nós aprendemos que diante de Deus, nós temos que ser sim, muito humildes, porque como que nós poderíamos nos comparar à grandeza de Deus, ao poder de Deus? Como que nós poderíamos tentar nos equiparar a Deus? De forma alguma. E nós precisamos sim, precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do amor de Deus na nossa vida, precisamos do socorro de Deus. Nós o servimos e como servos nós dependemos dele. Peça ao Senhor, peça com fé e testemunhe a glória de Deus na sua vida, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro e a palavra dele não volta atrás. Se você crê, viva essa bênção e seja uma bênção. Amém? Glória a Deus. Que você permaneça então no amor de Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém? Fique em paz, dê um abraço a quem está perto de você, que o Senhor Jesus te abençoe ricamente.